Me até um aspecto da resposta do Dr. Wong, acho que de repente o senhor pode responder de novo, mas passando direto para o Ricardo, a gente está vendo uma segunda onda agora de Covid na Europa e já vários países adotando medidas de restrição de deslocamento, de mobilidade social, distanciamento social. A gente viu isso acontecer no Reino Unido, na Espanha, na França. O presidente Macron deve ir ao ar hoje à noite para anunciar novas medidas de restrição, embora não seja um lockdown nacional, são medidas de restrição de deslocamento. Isso não prova que essas medidas de quarentena ou distanciamento social, também como já foram exaustivamente provadas em outros estudos anteriores, da Alemanha, do Reino Unido, que mostram que a taxa de contágio cai consideravelmente quando você separa as pessoas. Isso não comprova que essas medidas são necessárias, essas medidas profiláticas para impedir a transmissão ou retardar ou diminuir a transmissão do vírus? A gente viu isso na Europa crescer depois da reabertura, doutor Ricardo, né? Reabriu, teve o verão europeu, aglomerações, a contaminação aumentou. Olá, bom dia, Amanda, Lacombe, Silvio, meu amigo Anthony Wong. Eu te agradeço pela pergunta, Amanda. Eu discordo. Eu acho que prova que não se aprendeu nada com o que aconteceu até aqui. Já está provado que o lockdown faz muito mais mal do que bem. Inclusive, os defensores do lockdown, semana passada, perderam até seu embasamento matemático. A história do lockdown, das medidas draconianas, que nunca antes tinham sido feitas, vieram do modelo do Neil Ferguson, que deu um carteiraço com o Imperial College, pois os códigos do modelo matemático dele nunca tinham sido revelados. Agora ele se juntou com a Microsoft e remodelou as suas projeções num estudo que foi publicado na British Medical Journal. E ele mesmo colocou que estender o isolamento social para pessoas saudáveis com menos de 70 anos, que fechar escolas, fechar universidades, se associa a aumento de mortalidade e não diminuição. Aqui no Brasil, o Bruno Campelo, um dos nossos melhores bioestatísticos, rastreando 60 milhões de telefones celulares e validando essa medida de isolamento com o Google Mobility Report, demonstrou um excesso de 14% de mortes só por causa dessa medida de lockdown. E a plausibilidade biológica disso é evidente. A transmissão na comunidade é baixa. O risco de se infectar na comunidade, a taxa de ataque comunitária é de 0,45%. Dentro do domicílio é de 37% a 58%. Então, você desfaz a comunidade com essas medidas de lockdown e você cria clusters intradomiciliares. Você dá para o vírus o que ele quer, uma aglomeração de pessoas que vão ficar disseminando uma alta carga viral de vírus por muito tempo. Então, é uma boa ideia se você estiver torcendo para o vírus. A gente lembra que o Neil Ferguson, do Imperial College, foi aquele que defendia o isolamento total e recebeu a amante dele no próprio apartamento. Acabou ele próprio rompendo o isolamento total. Imperial College, que eu estava até procurando os números agora, que eles erraram em todas as previsões que fizeram. Todas. Diga, doutor. Exatamente. Ele fez uma programação, uma previsão para o Brasil de que haveria 550 mil mortes só entre idosos, que, aliás, precipitou o fechamento em São Paulo e outros estados. Ele previu que há 500 mil mortes só no Reino Unido, certo? E aí fez com que o Boris Johnson, que queria seguir o modelo sueco, acabou fechando. E o que aconteceu? O número de mortes aumentou tão rapidamente porque os asilos, onde os velhinhos ficavam, que é muito comum lá, a mortalidade foi 100% em alguns asilos, certo? E ele previu também que o modelo na Suécia ia resultar em 1 milhão de casos até o fim de maio. E não chegou a 150 mil. Então, se alguém tivesse no tribunal de Nuremberg, ele seria o primeiro a ser condenado. Porque toda essa tragédia mundial foi baseada nos erros dele. E ele foi, aliás, o que o Ricardo falou agora, ele confessou que ele usou o modelo matemático que errou.
errou por 10 vezes os números deles. Ele pediu meia-culpa. Mas, doutor Wong, tem outros estudos, por exemplo, um publicado na Alemanha, publicado na revista Science, outro do Reino Unido, que mostram que a taxa de contágio, assim que as medidas de restrição, de deslocamento entram em prática, caem consideravelmente. Por exemplo, esse da Alemanha, antes das medidas, 100 infectados contaminavam outras 43. Depois das 3 fases de distanciamento, esse número cai para 15. O do Reino Unido tem um gráfico claro mostrando que a taxa de contágio é perto de 4 antes das medidas de isolamento, e ele cai drasticamente depois das medidas de distanciamento implementadas a partir do dia 24 de março para menos de 1, para cerca de meio a taxa de contágio. Quando a gente fala em clusters, em aglomerações familiares, eu me pergunto se isso não acontece independentemente de medidas de isolamento ou não, porque assim, você sempre volta para casa. Se você fica 24 horas em casa ou 12 horas em casa, você vai voltar para casa em algum momento, vai beijar seus filhos, vai ficar com seus familiares. Então, é óbvio que a chance de transmissão em casa, se alguém estiver doente, é muito maior, óbvio, isso faz sentido. Mas imagine no começo da doença, quando você está transitando pela comunidade sem máscara, as pessoas ainda se adaptando às medidas profiláticas, quer dizer, a chance de você ter uma contaminação grande e até disso para a estrutura do sistema de saúde, isso representar um colapso, como aconteceu em Manaus, não é grande. Sem dúvida. É uma pergunta legítima. Só fazer um apontamento bem rapidamente. Aqui na América Latina, o lockdown mais severo foi da Argentina e também do Peru. Né? E olha o que aconteceu lá. Só fazer um parênteses. Eu acho que isso é adaptado para cada sociedade. Pelo amor de Deus, 84% das infecções se deram em ambientes domiciliares. Mas é isso que eu estou falando. O uso da máscara é a mesma coisa. Onde a gente conversava aqui nos bastidores, é um dado do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que se contaminam declararam que estavam usando máscara. Olá, se você entrar no site do CDC, a gente pode entrar no site do CDC agora, a primeira coisa que está escrito lá, bem grande, é wear a mask, use uma máscara. E apesar dos números? Apesar dos números, não. O diretor do CDC, o Robert Redfield, disse claramente que se toda a comunidade usasse máscara, a contaminação por transmissão poderia cair drasticamente entre 4 e 8 semanas. Essas são as palavras do diretor do CDC, eu tenho um estudo que é o Centro de Controle e Prevenção pacientes, de Doenças. 85% dos casos usavam máscaras sempre ou com frequência. 7%, isso nos Estados Unidos. 7% usavam máscaras eventualmente, 8% usavam máscaras raramente ou nunca, doutor. Há muitas outras variáveis, não é a diretoria. O doutor Ricardo também quer falar. E é importante levantar esse detalhe também. Que máscara? Que tipo de máscara estava sendo usada? As máscaras caseiras funcionam. Mas não é o EPI, não é equipamento de proteção usado pelos médicos, são máscaras de pano. Diga, doutor. Doutor Wong, depois doutor Ricardo. Amanda, o que você falou, eu tenho que concordar que realmente você tem razão, certo? Quando você tem tem essas aglomerações, aumenta a contagiosidade. Como aconteceu agora na Espanha, na Inglaterra, na França. As pessoas não aguentam mais ficar em quarentena, então saíram para as baladas. Mas quem estava doente? Quem pegou essas doenças? E isso a mídia não falou. A maioria tinha menos de 50 anos. Jovens, sim. Então, são pessoas que vão contaminar, mas não vão morrer. Se você pega o número de casos de contaminação, exatamente o que você falou, aumentou drasticamente. E agora com a segunda onda é outra coisa. A segunda onda vem por causa da mudança sazonal.